Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma live do projeto 929, onde aqui você vai aprender como ter abundância em saúde física, emocional e espiritual. Eu sou a Nayane Paz. Eu sou Thelma Mendes, e olha aqui, olhando ali o que o pessoal está escrevendo, quase que não me apresento. Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica. Eu trabalho com a reprogramação das emoções para ser abundante em saúde física, emocional e espiritual. Eu levo conhecimento para as pessoas sobre a capacidade de reconstruir-se, de decisão, de reconstrução, para ser abundante na vida. Isso, bom dia, Cristiane. É sempre um prazer ver vocês duas pela manhã, igualmente. É um prazer, Cristiane, ter você aqui sempre com a gente, todas as lives. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda. E hoje o tema vai ser. Eu escolhi o tema agora em cima da hora, porque eu vi que a Thelma fez uma live de aquecimento mais cedo. Inclusive, se vocês quiserem, vocês pedem lá depois que a gente pode estar colocando, disponibilizando essas lives relâmpago. E eu achei muito interessante, que foi com o tema de dor na alma. Você falou sobre dor na alma. Isso. E, e eu tinha um outro tema para trazer hoje, para falar sobre depressão. Mas eu falei, vai ser interessante ela falar sobre essa dor na alma. E eu fiquei com algumas dúvidas, tem algumas perguntas para fazer para a Thelma em relação a isso, né? Se tem alguma coisa a ver ou não, o que pode estar interligado. Mas a primeira pergunta que eu tenho, Thelma, eu quero que você esclareça pra gente o que poderia ser uma dor na alma. Quando você está falando de dor na alma, do que você está falando? De quais sentimentos? Quando, quando nós buscamos nos estudos lá alguma coisa que explique o que é a depressão, olha como que deu certo você trazer esse assunto. Uma explicação, uma palavra que consiga traduzir o que é uma depressão é esta frase, dor na alma. A depressão é uma dor não física, é uma dor na alma, é uma dor na emoção, é uma memória registrada de coisas que foram desagradáveis, coisas que me fizeram entrar em uma depressão, uma coisa côncava. Imagine um buraco, imagine uma coisa para baixo. É uma depressão, uma coisa que leva para baixo, uma coisa que faz eu cair num buraco. E essas situações, eu posso ter lembranças delas ou não. É incrível. Tem pessoas que têm dor na alma e não sabe do quê, não sabe por quê. Por que tem essa dor na alma? Por que vive nesse buraco existencial? Por que se sente tão pequeno, tão insignificante, tão com o merecimento tão baixo? Elas olham e não conseguem listar. Às vezes elas não conseguem pegar aquele acontecimento feio e justificar que é por conta dele. Muitos têm, tá? Clareza. Nossa, foi por causa disso que meu pai fez, a minha mãe, a família, o que eu vivi. Agora tem pessoas que têm essa dor na alma, essa dor existencial, vive nesse buraco emocional e não se lembram. Que é até o que eu trouxe na live, falando que às vezes a pessoa tem essa depressão na vida adulta e o que ela vivenciou foi lá no útero, foi lá no ventre, quando a mãe tentou matar ela 5 vezes e não conseguiu. A mãe tomou veneno, a mãe aplicou veneno, a mãe deu socos na barriga, a mãe tentou colocar uma agulha de tricô. Todas essas Nossa. tentativas, tentou furar ali e não matou. A pessoa depois na vida adulta vive com uma dor na alma, vive com uma depressão, entende? Por Entendi. um alto grau de rejeição sentido, não lembrado aqui na consciência, mas o subconsciente lembra de tudo, sente tudo. Por isso que é Sim. importante a reprogramação, porque a reprogramação, ela te dá o poder de reprogramar o que você lembra, né? E o que a tua memória consciente não lembra. Então, a Uhum. depressão, a dor na alma que você me explicou, a dor na alma foi a frase encontrada para significar o que é uma depressão. Dor na alma ela tem a ver com a pessoa ser deprimida, ter ausência de motivos para existir, não ter motivo suficiente para tornar a vida feliz e agradável, Uhum. não conseguir
pôr o funcionamento cerebral na positividade, certo? Então elas têm ligação mesmo, a dor na alma com a depressão. Então tem essa ligação. Era isso a minha dúvida. Eu falei, será que é diferente a depressão da dor na alma? Será que tem algo assim que você não poderia ser algo mais profundo, de você não explica, mas fica ali doendo e você não entende o que que é, mas então tá ligado as duas, né? É, Ela não vai está ter. ligado. As pessoas que têm depressão, elas têm dor na alma, elas têm ferida emocional, É, elas têm feridas fica, nas emoções, é ela igual a tem a emoção doente. A emoção sim. doente, Nayane, ela fere a alma. Aham. Entende? É, Toda fica vez que aquele as suas buraco, emoções são né? doentes. E a pessoa depressiva, ela fala isso. Eu sei que eu já passei por isso. A pessoa fica tipo assim, nossa, fica como se fosse um buraco e eu não sei nem explicar. E às vezes a gente sente uma dor no peito, uma dor, assim, uma angústia, que você não consegue explicar. Parece que fica como se fosse um buraco mesmo ali. E é algo que você não explica. Tipo, às vezes a gente não consegue nem explicar mesmo, assim, aquela tristeza profunda que dá uma coisa assim, muito. Verdade. Olha o que a Cristiane está falando. Ela que ficou na depressão por 20 anos, né? Até ela vir para o terceiro DNA. Thelma, durante a vida eu sentia uma dor exatamente assim, por coisas que eu não lembrava, mas a maior dor que eu não sabia o que era e queria sempre uma resposta e ninguém podia me responder. Que a É pessoa busca em exatamente. todo lugar. A pessoa busca na psicóloga, busca no psiquiatra, busca na igreja, né, no Uhum. padre, busca no pastor. A pessoa busca num casamento diferente, a pessoa busca, vamos ter mais um filho? Vamos mudar de emprego? Uhum. Vamos mudar de cidade? Mas ela não encontra a resposta do porquê que dentro dela tem essa ferida. A ferida é na alma. Então, a Cristiane, Uhum. ela falou aqui para nós, e a Cristiane, ela teve depressão por 20 anos. E agora tem um ano, né, que ela está liberta disso, que ela saiu desse côncavo, desse buraco emocional, e ela veio e tomou consciência do porquê da existência dela. Tá? Então, a depressão, olha só que interessante isso aqui. Ela é uma ferida aberta na alma. A depressão é uma ferida aberta na alma o tempo todo. A depressão é vista assim, vamos pegar pela área da medicina que trata essas questões emocionais e psíquicas, ela é vista como um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da existência. A Uhum. depressão não é de agora. Então, a área da medicina que estuda essa parte de uma pessoa que fica tentando encontrar por que uma pessoa é depressiva, eles vão estudando, estudando, e isso vem lá dos tempos primórdios. A depressão não é Uhum. de agora. Eu ia Eu te ouvi perguntar uma isso, pessoa que a gente só se afirmar, ouve hoje em dia falar sobre isso. Eu ia te perguntar, lá atrás existia isso? eu Porque agora que a ouvi uma gente pessoa ouve falando, falar. Nayane, falando assim, esse negócio de depressão é frescura. Falta Que de no meu tempo Deus. todo mundo sofria, ninguém tinha sapato, ninguém tinha comida e não tinha ninguém depressivo. A pessoa Aham. afirmando. E era uma Sim. pessoa, assim, uma pessoa respeitada, que tinha pessoas ouvindo e considerando o que essa pessoa estava falando. Essa pessoa falou: Sim. depressão é frescura. Depressão é falta Nossa. de vergonha na cara, porque olha no passado, as mulheres não tinham máquina de lavar, as mulheres não tinham forno dentro de casa, a água tinha que buscar não sei aonde, e você não via mulher depressiva. E aí a É. pessoa que está ali com aquele sentimento fica se sentindo o quê? Fraco, né? Incapaz, Sim. porque peraí, a pessoa está ignorando totalmente a dor e o sentimento. Está falando que passaram coisas piores lá atrás, não teve. Mas daí essa parte que estuda, essa parte Hum. da medicina, da ciência que estuda isso, ela relata por estudos e por provas de que esse comportamento afetivo negativo, tá? Ele acompanha a humanidade ao longo da história. E a Bíblia fala de um homem muito poderoso que teve depressão. Você se lembra dele? Acho que agora no momento Te não. peguei. Quem é que lembra, gente, do homem poderoso da Bíblia que teve depressão? Quem lembra? Fala aí, eu. Quem sabe de quem eu estou falando? Do homem poderoso, Paulo? profeta, Ah, não. Profeta? Não profeta. Ó, sei. já Não. tô, já tô Profeta? dando aqui spoiler. Profeta, quem sabe? Vamos dar mais uma oportunidade, ver se alguém vai falar. Eu.
Que nem o burro do Shrek, né? Eu sei, eu sei. Mas Gente, vamos como lá. assim? Faltei na escolinha das Não. crianças nesse dia? Quem sabe qual foi o homem que a Bíblia conta que teve depressão? Quem sabe? Tá tudo bem se você não, sabe, não souber isso, porque eu também não sabia. A Eu Flávia li a história dele, disse. Jeremias, Jeremias. boa tentativa. Eu vou lá ver se o Então, Jeremias teve, mas não será que é foi o porque ele se Jeremias. lamentava muito? Ele Ela tá. lamentava muito, né? O homem da Bíblia que teve depressão, e eu ouvi a história há muitos anos, eu não sabia, é o profeta Elias. Ó, não Quando a imaginava, Thelma. Jezabel Quando a Jezabel fez os trem lá com ele, sabe? E falou assim: eu vou cortar a tua cabeça. E eu não sei o que eu vou fazer lá, que os cães vão Uhum. comer você e tal. E ele estava ali fazendo o que ele veio para fazer, o que Deus mandou ele para fazer. Ele chegou lá e fez. E a mulher olhou na cara dele, ou mandou um recado para ele e falou: eu vou acabar com você. Amanhã, essa hora, ninguém vai mais saber de você. O homem entrou em depressão, sumiu para o deserto, entrou numa caverna e Hum. queria morrer. Entendeu? É, agora faz sentido. O homem sumiu. É Então, a verdade. depressão, ela vem desde lá dos tempos primórdios. A depressão sempre existiu. Não tinha o nome, Eu né? não sei se você já ouviu falar, mas você é jovem, talvez aqui vai entrar alguém que já ouviu, é jovem como você, mas ouviu a história de ouviu histórias contadas que antigamente as mulheres elas ficavam loucas com muita facilidade. Era assim que a gente via, tá? Sim. Eu presenciei isso numa estrada de chão, no bairro muito humilde onde eu morava, aquele poeirão chegando, um negócio que a gente chamava na época de camburão da polícia, chegando, encostando na casa da dona fulana e descer aquele monte de policial, 3 policiais, e juntar os vizinhos para pegar a dona fulana que tinha ficado louca, para Tinha muito levar ela ali disso. amarrada, tá? E levava ela louca e ela não voltava mais. Por lá mesmo ela ficava, talvez em um hospício, um sanatório na época, e falava muito: ficou louca, tem que sair daqui. Então hoje eu entendo, depressão. A depressão que vinha para aquelas mulheres quando começava a baixar os hormônios, quando a gente começa, olha, gente, como que esse assunto é rico, é maravilhoso. Quando a gente começa a envelhecer, a gente vem com essa ferida na alma, as pessoas vêm com a depressão, vêm com a ferida na alma e vai indo, uma vida, vai empurrando, você vai, não vive tão bem, mas vai levando, vai quando baixa os seus hormônios, que você vai começando a parar de ovular, ou que o homem vai começando a parar de produzir o espermatozoide, Nayane, aí a gente está experienciando um tipo de morte dentro do corpo. Tem coisas que começam a morrer. Aquele meu potencial de reproduzir, de ser portal para a vida, ele começa a morrer. Ai, se eu já estou trazendo ferida na alma. Ai, se eu já estou trazendo depressão não resolvida. Agora que o meu corpo está experienciando um primeiro traço de morte enquanto eu estou em vida, é aí que eu posso me desequilibrar tudo. É o que acontecia com aquelas mulheres. Quando elas começavam a ter a queda hormonal, elas entravam num estado de loucura. Mas quem ia ver Sim. se aquilo lá era depressão? Por não saber lidar com o que estava acontecendo, tá? A alteração da menstruação, a alteração do comportamento, a alteração do humor. A pessoa já era uma pessoa, às vezes, triste, negativa, né? Já tinha história de abuso, né? Que os abusos sempre existiram. Uhum. Os abusos sempre existiram. É que agora tem esse meio de comunicação, agora as pessoas falam mais. Mas eu Sim. atendo pessoas de 80 anos que conta que ela e as 2 irmãs tinham que ser mulher do pai. E elas têm 80 E ela tinha anos, vergonha de então contar, né, Thelma? lembra? Antes as pessoas tinham muita vergonha de contar. Hoje, com essas questões da terapia e psicólogos, eles estão agora. As pessoas estão vendo, não, eu posso contar, não, ninguém vai me julgar pelo que aconteceu, porque a pessoa nem queria contar, porque sentia tanta vergonha e ficava com medo do julgamento já do outro sobre ela, de por que que você deixou, por que que você permitiu, né? Porque se contasse para os pais ou para alguém, eles falavam assim: ah, mas a culpa é você, é sua mesmo, né? Até mesmo. E Então eu vejo teve que muito hoje já está isso. mais fácil da Isso gente que você contar para o está falando, profissional, né? Nayane, é verdade. Isso que você está falando acontecia muito, porque contar para quem? Contar É. para quem? Era tudo muito difícil, não tinha comunicação, não tinha Uhum. informação.
As pessoas simplesmente se sentiam ali impotentes. Essa é a palavra. O depressivo, ele tem muita impotência dentro dele. A pessoa que tem dor na alma, ela tem uma impotência, ela tem uma ausência de poder dentro dela, porque aconteceram fatos. Sim, Aconteceram fatos, tá? Aconteceram eventos que mudaram a percepção dessa pessoa sobre si. E esses eventos podem ser enquanto ela estava no útero. Mudou a percepção de valor, o sentido da existência. Aí ficou essa ferida aberta na alma, que é a depressão. E essas pessoas, antigamente, elas não tinham noção disso. Elas resumiam a vida delas para aquele acontecimento. Se aconteceu isso comigo, é porque eu não presto. É porque eu não tenho valor. Se uhum, aconteceu isso comigo, é porque eu não mereço eu não mereci ser tão bem cuidada que nem aquela menina lá, que nem uhum, aquele pai cuida daquela menina. Então, uhum. antigamente, sempre, gente, sempre aconteceu os abusos. E sempre, presta atenção, sempre o risco de abuso familiar, ele é assustador, desde sempre. E eu falei hoje na live que não tem como falar assim, ah, não, é mais naquelas pessoas lá que não falam de Deus. É mais naquelas pessoas de Uhum. mentalidade suja. Não, as pessoas religiosas que são julgadoras, que são opressoras, que são seletivas, que separam, que são segregacionais, que fala isso, acho que é essa palavra, que separa, não, lá não presta, só vão ficar aqui, que faz uma redoma. Essas pessoas religiosas também são pessoas que acabam promovendo muito o ambiente para o abuso familiar. O abuso de irmãos com irmãs, pai com filha, aquela coisa toda, sabe? Sim, Então, essa questão, ela não é de agora. E eu trouxe esse assunto porque eu estava falando que antigamente sempre teve depressão, gente, que a gente não sabia, sim, né? Aquelas mulheres, coitadas, que eram levadas pelo camburão de polícia e iam direto para o sanatório e viver na camisa de força. sim. Aquelas mulheres que morriam lá, que a família não Ô, queria mais Thelma, visitar, eram mulheres igual depressivas. eles falavam assim, eu né, não sou desse tempo, mas eu escuto muito minha avó e minha bisa, né, quando elas contavam, minha avó hoje já não tá, né? Tem minha bisa ainda, mas principalmente minha bisa conta muito isso. Ou era louca, ou eles usavam essa palavra assim mesmo, tipo, louca, ou era possuída por um espírito. Né? Tinha muito disso, aquela pessoa tá com um espírito ruim. A pessoa tá fazendo isso porque ela tá com um espírito, ela pegou e tal. E eu tive o caso da minha avó, ela partiu já, e ela foi internada no hospício mesmo, colocaram ela como louca, mas de quando eu nasci e conheci ela, ela não era louca. Você vê assim que era o quê? Era a depressão que ela tinha, porque foi após uma separação que deu, ela amava demais, era aquela coisa toda, e separou, ela foi muito, ela sofreu muito, tipo, muito. Cada abuso, terrível, terrível, dá nem pra contar. Assim que é muito terrível. E depois disso ela foi ficando, tipo assim, eles achando louco, porque ela tentou se matar, pular na frente Uhum. do ônibus, daí que eles falam, tá louca. E não era, a pessoa tá. Hoje eu vendo, com o conhecimento que a gente tem, foi uma depressão que deu, a ponto dela engravidar, depois, novamente, dessa pessoa que abusou, ela falou assim, não, não quero mais nenhum filho dessa pessoa. Entende? Falou, eu não quero mais nenhum filho dessa pessoa. Daí minha bisa foi e cuidou e tal. Na época, né, ela falava isso, mas você vê, a pessoa não tava bem, gente. Não é porque era louca. É, Aí a gente conversa hoje, quando a gente conversava hoje em dia e tal, a gente fala assim, gente, é óbvio que era uma depressão que ela tinha, né? Que ela era... Nunca que você viu ela falar coisa com coisa. Você vê que é uma pessoa lúcida, né? Que depois uhum. ficou bem. E assim, era uma depressão. E as Isso pessoas não entendiam. Falou, tentou se era, matar, tá era, doida. era um acúmulo de dor emocional, né? Um acúmulo de feridas na alma, que faz a pessoa não querer mais viver, não ver motivo para a existência Isso. dela. Tem pessoas que sofrem tanto, gente, tanto, que ela não vê mais motivo. E aí que ela começa a não conseguir valorizar a vida, a ver a experiência de vida como única oportunidade de sofrimento. Às vezes a pessoa, ó, pessoas que vivem com narcisista. Gente, a pessoa conviver com uma pessoa que tem distúrbio narcísico, a pessoa vai entrando tanto na mente, ela vai desequilibrando tanto a mente da vítima, que a vítima ela se torna totalmente desconectada do motivo da existência dela.
Ela desacredita que ela pode, que ela merece, que ela é capaz. Porque o narcisista, durante o convívio, ele vai minando a autoconfiança da pessoa. Só que ao mesmo tempo ele dá amor. Ao mesmo tempo, ele que dá comida, ela que dá comida, a narcisista, ela que dá comida, mas ela vai minando o merecimento da pessoa. E aí vai acontecendo uma total distorção da capacidade, do poder, da espiritualidade interna. A pessoa se sente vulnerável. Então, eu vim só para sofrer? Então, a pessoa se deprime. Então, a depressão tem alguns sinônimos aqui para a depressão. É uma baixa, é um afundamento, é uma vala na vida. É uma coisa côncava. Imagine uma coisa côncava. Côncava é isso aqui, ó. Ó, Uhum. côncavo. Depressão é uma vala, é um buraco, é um afundamento. E nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador, para ficar aqui, ó. Mas quando acontece acontecimentos muito fortes, traumáticos, acontecem eventos, então a gente sai desse nível de consciência. Eu sou amada, eu sou protegido, eu sou guardada, eu sou desejada, eu sou cuidada, eu sou obra do Criador. Como assim? Eu sou obra do Criador e agora a minha mãe casa com esse homem e eu tenho que ser mulher dele também. Uhum. Pô, cadê? Eu perdi a noção de minha importância, a importância da minha existência. Como assim? Tava indo tão bem, de repente minha mãe se separa do meu pai, agora ela casa com esse homem, e agora eu tenho que ser mulher desse homem também. Cadê? Então a pessoa cai, é um evento. Fere a alma. Essa dor vai para a alma. E quando vai a dor para a alma, você se desconecta do seu eu verdadeiro. Aí você fica com todas as pessoas, Nayane, até o tempo que se reprograma, Uhum. todas as pessoas, até o dia de reprogramar a mente, elas vivem com o falso eu. O falso Uhum. eu construído por toda a M que aconteceu no passado. Toda a M, né? Toda dor, todo abuso, toda injustiça, todo fracasso, todo abandono, toda humilhação, toda injustiça, todos os contatos narcisistas, tudo isso fez o eu que chega aqui no dia da ressignificação, no dia da reprogramação. Uhum. Reprograma-se para quê? Para você ter agora o seu eu de verdade, que sempre esteve dentro de você e que não tem a ver com essas coisas que te aconteceu. Você É, não é o que te aconteceu, isso. né? Então, quando a pessoa se reprograma, por isso que acontece que nem com a Cristiane, é quase que instantâneo. Nossa, Peraí, 20 e tantos como anos, meu Deus. quando você se reprograma, você entende que você não é o que fizeram com você. Sabe? Você Sim. tira a culpa, porque tem tantas pessoas que foram abusadas por anos e anos e se sentem culpadas. Elas se sentem, elas carregam culpa, como que aquilo também é minha culpa. E às vezes o abusador fala para a menininha, você gosta, é gostoso, você também gosta, é você que quer. Uma vez uma paciente me disse que quando descobriram que ela pensou, descobriram, vão me socorrer. Ela levou uma surra, mas ela levou uma Uhum. surra que ela quase morreu. E o pai e a mãe olhou para ela e falou: "Sua sem vergonha, por que que você deixou ele fazer isso com você?" Sabe o que que é? A Uhum. pessoa tá toda machucada ali no chão, porque ela foi Uhum. pega ali com alguém abusando dela no meio do canavial. Ela foi Uhum. pega e o pai e a mãe chegam ó, na frente dos outros para ver. Eu educo essa sem vergonha. Por que essa sem vergonha está fazendo isso agora? Só com 8, Uhum. 9 anos. Bate, 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 deixa caída no chão e fala: por que sem vergonha? Por que você deixou de fazer isso com você? Aí, como que essa pessoa não cai nesse buraco existencial, né? Por que que eu Uhum. existo? Olha o que que eu fiz. E carregava a culpa. A pessoa carregava a culpa. Mas é muito, muito comum pessoas que na idade adulta não estão prosperando, a empresa não dá certo, o relacionamento não dá certo, põe a mão para fazer o negócio, sabe fazer bem feito, o negócio não vai. Elas chegam para resolver isso, Nayane. Eu quero É, resolver porque a minha empresa não vai, porque o meu casamento, porque isso, porque meu Deus, porque essa situação aqui familiar, porque eu fico doente, porque eu não consigo curar essa depressão, a pessoa vem resolver isso. E aí, quando você vai ver lá na ferida da alma, oh, tem uma culpa tremenda por conta ah, daquele abuso que aconteceu lá, sabe? uhum. Aquele irmão que fazia aquela coisa horrível e falava assim: não conta pro pai, senão eu vou falar que é você que pediu para mim fazer isso com você. Não Uhum. conta. E a pessoa pensa: eu sou culpada também.
Aconteceu porque eu deixava acontecer. Uhum. Quando você fala assim, que as pessoas pensavam, Nayane, por muito tempo, que esse negócio é demônio, essa pessoa Uhum. está com a alma comprometida, né? Uhum. E não olhavam que era depressão. As pessoas falam, tá endemoniado, olha lá, só tá falando de morrer. Uhum. Ai, não quer ver mais ninguém. Ai, que É. pessoa, tá endemoniado, só pode. As pessoas da Uhum. família falavam. Como que eu quero oferecer para o meu filho uma oportunidade de ir para a igreja e ele não quer ir, ela não quer ir para a igreja, tá endemoniada. É muito comum isso. É possessa Uhum. pelo diabo. Ô, gente. E falando nisso, eu lembro de uma coisa. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito de conversar com ela. E quando ela vem ficar aqui comigo de tempo em tempo, eu fico ouvindo as histórias, eu fico perguntando as histórias para me entender mais, porque ela já está com 87 anos, para me entender um pouco de como era, né, a Uhum. vida antigamente. E ela me conta essa. Olha só. Ela diz que quando ela era moça, e ela escutando eu falar de depressão, ela é muito esperta. Ela falou assim: esse Uhum. negócio que você fala, isso aí já existia há muito tempo. Olha o que aconteceu. Ela me contando a história. Esse negócio de depressão, eu acho que é isso que fez matar essa mulher, que fez as filhas dela matar ela. Eu falei: o quê? Me conta. Sou muito curiosa. O quê? Aí ela falou assim: Thelma, acho que eu tinha uns 15 anos, e tinha uma família que morava num sítio assim perto do nosso, e tinha uma família ali, tinha umas duas moças bonitas, tinha um pouco de dinheiro a mais, e tinha uma vida boa, e o pai trabalhava, eles tinham uma situação melhor que a nossa família. E eles eram crentes, nós não era, eles eram crentes. Eles eram crentes de uma determinada igreja. E a mulher tinha um cabelão. Ela fala, a mulher era uma mulher assim bonita, calma, e ela lembra de uma qualidade da mulher. A mulher era muito boa, muito Uhum. prestativa. A mulher gostava de ajudar, a mulher gostava de, se alguém ganhava neném, a mulher ia lá ajudar. Então, ela era uma cristã e ela era ajudadora. Ela lembra dessa qualidade da mulher. E aí, ela lembra que a mulher tinha um cabelão, que ela fazia um coque grandão, um coque de trança. E essa mulher tinha duas moças, já grandinha, e ela engravidou. Ela engravidou, então eu já imagino que demorou um pouco, né? Ela já devia estar com uns 40 e poucos anos, ou quase 40. Ela engravidou e ela teve o neném e ela mudou. Diz que ela teve o Uhum. neném, ela ficava no quarto. Deu o dia dela sair do quarto, ela não saía. Ela não estava querendo conversar, ela só chorava. E disse que ela começou a falar umas coisas diferentes. Ó, depressão pós-parto. Diz que a mulher Aham. começou a falar umas coisas diferentes. E eles já começaram, ela está Uhum. endemoniada, o diabo está possuindo ela. Vamos chamar o pastor. Chamaram o pastor e pediu para o pastor expulsar, mas a mulher não melhorou. Chamaram o pastor de novo. O pastor deu um prazo para aquela mulher ser liberta, senão eles iam ter que tomar uma providência. Gente, isso lá, ó, 70 e poucos, 60 anos atrás, no interior de Minas. Aí ela disse que o pastor voltou, deu um prazo, a mulher não melhora, a mulher só piora. Chegaram à conclusão que essa mulher estava endemoniada e que eles tinham que eliminar ela para purificar a família e a casa. Reuniram mais algumas pessoas do grupo congregacional e mataram a mulher. Diz que com requintes de crueldade, a trança dela, do cabelo, estava enrolado no pescoço. Amarraram as mãos para trás, amarraram os pés e tiraram a vida dela pisando, chutando. As duas filhas moças faziam parte disso e o marido. E pessoas da comunidade. Diz que Meu abalou a Deus. região na época. Abalou a região. Por que fizeram isso? Porque viram essa mulher como uma pessoa que estava sendo possuída, endemoniada, e eles não davam conta de lidar com aquilo, fizeram tudo que podia ser feito pela religião, não deu. Então vamos tirar essa praga daqui? Uhum. Sim. Eliminaram. E diz que era tão forte essa consciência, Daiane, que depois demorou um pouco para a justiça entrar em ação, para apurar os fatos e para levar essas pessoas para cumprir algum tipo de pena, né? Mas as filhas não foram, as filhas eram menores, elas Uhum. não foram. E quando falava, daí a sua mãe, a minha mãe não. Não fale minha mãe. É aquela gata borralheira, diz que eles falavam. Uhum. As filhas falavam, minha mãe não. Então, aquela consciência, assim, que não pode pesar. Nós fizemos, tiramos a vida dela porque tinha que tirar. E a Uhum. minha sogra contando hoje, e a minha sogra chegando à conclusão, né? Ela chama eu de irmã Thelma, irmã Thelma, aquilo era uma depressão. Hoje eu sei que aquilo era uma depressão. A mulher deprimiu. É. Ninguém prestou atenção na bondade dela, ninguém sabia, né, que aquilo poderia passar.
que é aquele fato dela falar coisas que não eram reais, dela falar assim, ai, eu tô vendo alguma coisa aqui, ai, eu tô passando mal, ai, isso, aquilo, era uma depressão, as pessoas não sabiam. Então, Uhum. quantos casos desses já aconteceu de injustiça? Quantos casos acontecem agora de É. pessoas isolar, principalmente, gente, nas questões religiosas, as pessoas isolam o depressivo. Porque o depressivo começa a ter comportamento diferente, né, Nayane? Uhum. Começa a ter comportamento diferente. O depressivo, ele não gosta dele, ele vai lá e quer cortar o cabelo. O depressivo não gosta É. dele, ele tá mal. Que tal pintar alguma coisa na pele? Que tal ir naquele lugar diferente? Que tal sair e não Uhum. voltar para casa hoje? E a família, que é muito severa, ou que é muito religiosa, que é muito limitada de empatia, ela vê essa pessoa como um revoltado que tem que ser afastado. Ela não Uhum. entende que tem uma dor emocional, uma dor na alma e que o amor é a única coisa que resolve. Então, É. muitas vezes, o depressivo que tem a ferida na alma, ele colhe mais injustiças, mais injustiças. Por isso que eu afirmo o seguinte, Nayane, você não é culpado pelo que te aconteceu, mas você é responsável por mudar a tua história. Se você tem Uhum. depressão hoje, você fica esperando a oportunidade de fora, É. reconhecimento de fora para mudar a tua vida, não. Se você tem ferida na alma, se você tem consciência que você tem depressão em algum grau, que de vez em quando ela vem, de vez em quando Uhum. você começa a ter perguntas sobre a sua existência, questionamentos com Deus, você tem que tomar a decisão de curar isso aí, essa ferida na alma. Você concorda, Thelma, Nayane? eu concordo super. E assim, eu até ia te perguntar se tem nível de depressão, deve ter, com certeza, pelo que eu já pouco ouvi, mas eu quero que você fale para o pessoal se existe mesmo algum nível, porque quando eu percebi que eu estava tendo uma depressão pós-parto, eu meio que logo percebi por conta de eu buscar conhecimentos, né? Falei, opa, mas fica aquela vergonha, querendo ou não, tipo, eu não posso contar para ninguém que eu não tô sentindo esse amor que todo mundo romantiza. De, ai, meu filho nasceu, que coisa linda. Ai, meu Deus, eu ficava olhando, eu falei, e agora? Cadê? Porque a gente vê na internet, principalmente, é um romance, porque daí tive que ter cesárea, de repente, preparada para ter um parto normal. Aí aconteceu um monte de coisas. Aí o filho nasce sentindo dor no fígado, me sentindo toda. Aí eu olhava pro meu filho e foi difícil. Eu acho que é a segunda vez Já que eu vem uma conto culpa, isso. não vem uma culpa? Não vem Aham, aquela culpa eu assim, acho que é eu a tinha segunda que estar vez me que eu sentindo conto. diferente? Vem aquela culpa, né? Eu tinha que estar me sentindo diferente. Isso! E por que, que eu não tô sentindo o que Amor eu de deveria? mãe. E só que daí eu logo percebi. Eu percebi, eu conversei com a minha irmã até, eu falei assim, eu não sei, eu não sinto assim e tal. A minha irmã até falou com um primo meu, ele veio me visitar na época. Eu falei assim, olha, vamos visitar a Nayane, que eu acho que ela não tá muito bem. Só que hoje a gente já tem esse conhecimento. Tem um tal de baby blues, baby alguma coisa também, que é os 22 primeiros dias que acontece por conta dos hormônios, a mulher sentir assim e não chega a ser uma depressão pós-parto. Também existe Toda isso, até mulher tem queda. Toda mulher, isso. Nayane, toda mulher, quando ela tem um filho, ela perde algo muito grande. Foi uma grande parte dela, foi um pedaço dela, foi energia dela embora. E agora ela está sozinha no novo território, onde ela tem que ser, principalmente o primeiro filho, tá? Ela tem que ser mãe agora, e ela não sabe ser. E às vezes Aham. acontece em outras situações. No meu caso, eu tive que aprender a ser mãe de novo depois de 10 anos. Uhum. O meu terceiro filho veio depois de 10 anos. Uhum. Então, aí eu tive que ver de novo, eu tive que aprender de novo. Mas todas nós, depois do parto, nós temos uma queda hormonal, uma queda de energia. A gente fica Uhum. lá embaixo, os nossos hormônios de alegria, de felicidade, de prazer, eles ficam em baixa. Tá? Sim. Nós temos um tipo de hormônio secretado que é para a gente esquecer a dor, é para amenizar a dor, mas as questões de ficar feliz, de pensar com uma forma de acolhimento e pertencimento, isso é para poucas, tá? A É. maioria. Por isso que a ferida de rejeição é tão grande entre a humanidade. Quando nós Uhum. chegamos, tem muitos motivos para a gente não ser aceito do jeito que teria que ser, Uhum. né? Para começar, as nossas mães todas estão numa baixa hormonal de dor. Tem Sim. mãe que fala, tira essa praga daqui. Tem mãe que Uhum. fica 8 horas ali na mão de, às vezes, profissionais muito ruins, né? Que Uhum. rasgam, que abre, que aperta, que humilha a mãe e que ela
ela fica ali, né? E ela chega num ponto que aí vem um profissional despreparado e fala: agora é a tua vida ou a vida da criança. Aí ela fala: vai pela Fala minha isso pra vida mim. então. Agora vai pela minha vida. Tira então. Tira isso aí, agora salva a minha vida. Porque eu tenho mais filho para criar. Então, naquele Uhum. momento, eu estou rejeitando também. É. Naquele momento, eu estou falando assim: para mim viver, pode então essa criança. Uhum. Porque Que eu coisa. tenho mais filho para criar. Uhum. Eu tenho uma vida. Então, esse momento todo da chegada é muito traumático. Por É. isso que é importante reprogramar para entender o motivo da tua existência. A É. tua mãe não te queria. A tua mãe não te queria. A Uhum. minha mãe não me queria. A minha mãe já vivia um conflito de relacionamento. A minha mãe já planejava um jeito de sair do relacionamento. Vem a Thelma. Ai, mais uma trava, agora grávida, o que que eu Aham. faço? Então, os nossos pais, eles não queriam, por mais que você fala, ah, Thelma, boba, eu fui planejada. Planejada, mas não você. Planejou um Uhum. filho. Aí vem você, imperativa, bagunceira, nervosa, agitada, morde o peito, Aham. começa a ter dentinho, já começa a morder, já começa a falar não. Aí a mãe tem aquela sensação, eu queria um filho, mas eu não imaginava que ia ser assim. Eu não queria uma criança Aham. desse jeito. Eu não queria uma criança que gospe na cara dos outros, que quebra tudo. Eu Uhum. não... Quantas vezes nós somos rejeitados, por mais que você foi planejado e planejado? Não era para você ser desse jeito. E os pais, às vezes, se envergonham de você. Tem pai que agenda terapia, Nayane, que não sabe mais o que fazer com o filho. Vê o filho como um grande problema. Então, todos passam pela ferida de rejeição. Mas o assunto é que você falou que no pós-parto a gente deprime. É comum. Uhum. E, ó, Nayane, quando que isso é pior? Quando que isso vira um buraco muito profundo? Quando a pessoa já era depressiva antes. E não A pessoa já tem percebia. mágoa. Daiane, a pessoa já tem ferida na alma, a pessoa já tem mágoa, a pessoa já não vive bem, ela não tem conexão com a existência dela, ela vem com muita interrogação, pá, engravidou. Ai, 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 o que que vai acontecer agora? Teve essa baixa, teve toda essa quebra hormonal, aí ela cai num buraco muito mais fundo. É a depressão pós-parto muito mais perigosa, que pode ficar depois, ela não desaparece com um mês, 2 meses, ela pode ficar 1 ano, 2 anos, e quando essa depressão pós-parto chega em 2 anos, aí ela moldou o cérebro, ela carimbou o cérebro para negatividade, para baixa, para impotência, para interrogação da existência. E essas pessoas precisam ser salvas pela reprogramação. Porque aí dificilmente ela consegue ter uma vida plena, ela vive pela metade. Então tem Ela sobrevive. níveis. Tem níveis. Então tem níveis. Tipo assim, a ponto igual eu percebi e eu já fui logo em busca de ajuda para não me afundar. Aí eu sempre, mas assim, é igual tem coisa que foi acontecendo, você vai meio que levando, tá? Eu escolhi, mas parece que você não resolve. Mas você vai ficando bem até o limite, só que depois, aí beleza. Daí depois que perdeu a mãe, aí não, tô bem, daí de repente dá aquela recaída, porque não resolveu a É. dor. Quando você tem inconsciência, quando você não tem identidade ativa, tem um buraco aberto e tudo que é parecido com o que tem naquele buraco vai vindo para aquele buraco de novo. É. Tem um buraco aberto. A Uhum. depressão, ela foi um acontecimento negativo. Todos os acontecimentos negativos vêm e caem naquele mesmo buraco e ele vai enchendo. Ele vai saturando. O nível de depressão da pessoa vai aumentando. Uma hora ela entra em colapso, ela entra em crise. Uma Uhum. hora, mas a crise não é para matar. A crise é Uhum. assim, ou acorda, acorda Sim. para a vida, vai tratar, vai sair desse buraco, que é a hora que a pessoa entra numa crise mesmo, que ela não faz mais É. nada, que ela travou. Ela só procrastina, agora ela só chora. Agora já tem um monte de coisas psicossomáticas, né? O depressivo, o Uhum. intestino não funciona, já está obeso, a memória já não está mais funcionando. Mas por quê? Ou acorda, acorda, vai, cansa de sofrer, por favor. Nunca é para te Uhum. matar. Você é um É. projeto feito para dar certo. A vida vai ficar vindo assim para a pessoa ver se acorda e fala: chega, cansei de sofrer. Deixa eu ver aqui se acha um negócio aqui de Thelma Mendes, de terceiro DNA, de Nayane. Eu tenho que achar um Isso. trem aqui, eu tenho que achar alguma coisa. É mais ou menos nesse É. sentido, É, né? Eu estou Thelma. E fazendo eu uma, acho assim, uma... é interessante você falar, porque igual, tipo, eu, mesmo sendo uma pessoa muito positiva, que sempre gostou de olhar pro lado positivo da vida, eu já me sinto assim, mesmo assim.
acontece de você estar ali e eu falando, não, eu tô muito bem, porque realmente eu busco ficar bem, eu busco ficar bem, sabe? Não dá atenção. Só que o que acontece? Tem coisas que você precisa de resolver, igual você falou lá atrás, você tem que resolver aquilo. Por mais que eu tento ficar bem, sempre decidi, eu escolhi, vou ficar bem, busco conhecimento, mas parece que às vezes parece não é assim, se você não resolve, daí, Não como que eu morre. descobri? Eu não queria aceitar, tipo assim, nisso. Porque eu sou uma pessoa que eu oro muito, né? Eu tenho uma intimidade muito boa com Deus. E não, gente, eu também nunca fui dessas que falou que é falta de Deus. Isso eu nunca concordei com quem fala isso, tá? Porque eu conheço pessoas que realmente eu vejo que tem uma intimidade com Deus, assim, incrível. Você vê que a pessoa é espiritual e tem. E Então, tem depressão. já fica claro para vocês que é algo profundo, é algo sério, é algo assim que tem que ser resolvido. Então, assim, fica ali. Como que eu descobri? Uma massoterapeuta massageando nos meus pontos, viu que meu pulmão tava alterado. Aí ela vendo que eu tava bem, ela pegou e falou assim: eu falei, não, pode me falar o que que é. Eu falei, ai, tá doendo muito aí nesse ponto, doeu muito. Aí ela falou assim, não, tá tudo bem, né? Porque ela viu que eu tava tentando ficar bem, né? Foi logo que eu perdi minha mãe uns tempos, assim. Aí ela pegou, não, então. Falei, não, pode me falar, porque eu preciso de resolver. Eu sou dessa, se eu tô com algum problema, eu quero buscar melhorar, fazer a minha parte, né? Aí ela pegou e falou assim, então, Lery, aqui, esse ponto do pulmão, é quando você sente uma tristeza muito profunda. Mas é compreensível devido a tudo que você passou, né? A tua história, perdeu já uma filha, depois, né, engravidou do Jonathan, foi aquele desafio, perdeu tua mãe faz pouco tempo, tinha perdido minha avó também, minha avó partiu, 6 meses depois minha mãe partiu. Aí foi onde ela falou assim, é compreensível devido a tudo que você passou. Aí foi assim que eu descobri, porque eu ficava achando até então, tava assim, empurrando e não tinha consciência. Porque eu sou muito positiva. Eu sou, mas às vezes eu percebia, como igual eu falei, que minhas roupas eram muito pretas, como uma forma de anular. Então eu percebo agora, principalmente agora, falando com você, mais clareza, que na verdade é desde antes. Era algo assim mais antigo. Você vê que eu já era uma pessoa meio deprimida, igual eu falo, antes, e não sabia, não tinha consciência. Eu fui despertando isso quando eu comecei a estudar design de moda, ver como que as roupas impactavam, que daí às vezes a forma como que você se veste para se anular, você não sabe, aquilo ali é um vazio, é uma dor que vai Uhum. ficando, e igual você falou, vai Entendo, crescendo, vai entendo, acontecendo fatos, que daí de repente aquela pessoa, como assim? E mesmo eu sendo uma pessoa positiva, tem uma entendo. explicação para isso? É, Mesmo eu sendo uma pessoa olha positiva, só, ficando bem, eu ficava tentando me enganar? com Não sei se era isso. você, mas você despertou cedo, Nayane. É, Porque os positivos, eles vão acumulando dor. Porque quando eu é, falo para você que eu era uma criança eu era autofeliz, eu ia uhum, acumulando dor, eu ia me sentindo forte, eu ia me sentindo uma mulher imbatível, inabalável. uhum, Por isso que eu vivenciei tantas coisas ruins depois, porque eu pensava assim, tamanha foi a ferida na infância que agora faz diferença. E foi indo, e uhum, foi indo, e foi indo. Mas quando foi que eu comecei a sentir, ó, dá muito certo o meu caso, talvez algumas pessoas vão se identificar. Coisas horríveis aconteceram e eu não deprimia. Quando que eu comecei a entender que eu estava tendo momentos de depressão, de queda emocional? Foi quando começou a chegar a minha hora de expansão e de crescimento, tá? A minha uhum, existência. E foi quando comecei a deprimir, foi ali quando, depois dos 40, que eu comecei a ver, peraí, eu não tô legal, peraí, eu não tô bem com isso aqui. Mas foi justo quando eu comecei a sofrer, porque eu tinha que ter expansão, quando eu tinha que ter crescimento. Sabe? uhum. Quando eu tinha que ter Sim, crescimento que começou a vir. Você vê bem mais tarde do que você, já com sim. 40. Mas eu analiso tudo. Começou a cair os hormônios, né? Com 40, 38 a gente tem uma queda hormonal bem importante. 42 a gente tem outra queda hormonal bem importante. Vai caindo os hormônios, o corpo vai entendendo, ou você está morrendo, né? Você está. Aí vai vindo as oportunidades. Como assim vai acabar a tua vida e você não vai curar aquela ferida? Como assim vai acabar a tua vida? Você está envelhecendo e você não vai descobrir o seu propósito de vida? Uhum, Você não vai descobrir para que você viveu tudo aquele trem horrível do passado? E aí a gente vai uhum. entendendo. Então, quando a gente tem as crises da depressão, essas crises vêm para a gente conseguir evolução. É,
Hoje crescimento e eu vejo, evolução. eu tenho certeza disso. Aham. Olha, eu separei alguns sintomas. Então, eu nem sei que eu tenho depressão. Sintomas: tristeza profunda, pessimismo constante, necessidade de isolamento, autorrejeição, baixa autoestima é comum. Você Uhum. começou ai que nariz feio, ai que cabelo seco, ai esse peito, misericórdia, olha essa bunda, ai que vergonha desse pé, ai que vergonha dessa unha, autorrejeição, baixa autoestima, tem ferida emocional aí, tem ferida na alma. É os sinais, Nossa, tá? o que você falou agora foi fantástico, gente, porque olha, eu demorei ainda de entender isso, eu não sabia. Eu sempre tive muita baixa autoestima, muita, desde novinha. E você vê, eu não sabia que era um sintoma, ou, tipo, soube depois, né, do terceiro DNA, a gente vai aprendendo isso. Mas isso que você acabou de falar, gente, é muito rico para as pessoas despertar. E não é para você pegar e falar, eu tenho essa doença e romantizar a doença, agora eu sou uma pessoa depressiva. Não, a gente fala isso com uma esperança para vocês que existe uma fórmula de você se livrar dessas coisas, de você melhorar. Não é para você daí ficar assim, sou uma pessoa depressiva agora. E agora, o que eu faço? Não, é justamente para te conscientizar que tem como você se reprogramar, tem como você curar tudo isso, entendeu? Não vamos romantizar doenças, e não é a Nayane positiva falando, né? Porque às vezes acaba que a pessoa fala, eu tenho isso e já consagra aquilo. Tenho ovários policísticos, meu ovário é poli... E nossa, e agora? Não, então vamos Tem, mas esse entender. assunto, a Nayane, esse assunto é tão profundo, porque tem as pessoas que precisam da doença. Tem as pessoas que Isso. têm a doença de estimação, Nayane. E aí Aham. elas dificilmente vão se conectar com abundância, com prosperidade, elas têm uma doença de estimação. Tem pessoas que fazem questão de divulgar, eu tenho isso. E a minha mãe Aham. também teve. Olha, eu Uhum. tenho tal doença. Olha, a minha doença, né? As Aham. pessoas falam, A minha a minha doença. isso, a minha aquilo. E essas pessoas, elas estão ali totalmente desconectadas da essência. Sabe, É. quando você traz uma maldição e verbaliza usando o teu poder de construção e fala a Uhum. minha. Quanto mais ausência de consciência, né, a pessoa tem, mais ela constrói as coisas negativas para a vida. O livre-arbítrio é verdadeiro, ele existe. Você tem o poder, sim, de construir a tua vida, mas sem conhecimento, sem ativar a tua consciência, você só constrói mais do mesmo. Então, quando você Exato. fala, a minha é isso, eu não consigo, nada dá certo para mim, né? Ai, a Aham. minha, aquilo. Ai, eu sou dessa família e nessa família, meu Deus do céu. Nessa família, eu sou a melhorzinha, viu? Sou a melhorzinha, mas ainda assim, eu já sei que não adianta, gente, não tem espaço para mim no mundo. Eu ouço pessoas verbalizar desse jeito, usando o poder de criar para se autodestruir, para se limitar, para se invalidar. Quando nós falamos aqui, quando eu falei que os hormônios tendem a cair, né? E a Uhum. gente tende a começar a deprimir para depois crescer e evoluir, a Cristiane falou, quando eu fiz 40 anos, me deu um desespero para entender a minha existência. Acontece. Não é crise existencial só dos 18, Uhum. tá? Quando a gente está com 40, 50, 55, a gente tem uma crise terrível. Porque a gente quer saber por que, que a gente existiu, por que, que a gente nasceu, e por que, que aconteceu todas essas coisas que aconteceram até aqui, por que, que eu não prospero, por que, que existe possibilidade de riqueza para tão poucos e não para mim, por que é tão poucos que têm saúde e não eu? E aí, por que, Uhum. que é difícil eu ter 17 anos e a minha mãe agora ter 47, meu pai ter 50? Porque eles estão em crise e eu estou em crise. E eles vão me Uhum. traumatizar pra caramba. Quando eu estou na crise ali da rebeldia, da adolescência, questionando um monte de coisa, rejeitando a minha família, não gostando, eles também estão em crise com a existência deles. Eles estão se questionando por que, que eles tinham que ter um filho tão problemático quanto eu? Por que, que eles têm que passar uma vergonha com a menina tão rebelde quanto eu? E aí acontece os traumas, gente. Acontece as feridas na alma. Todo mundo tem direito de reprogramar a mente. Todo mundo tem direito de viver uma vida leve, de viver uma vida sem doenças, né?